Estamos na oitava de Natal e a igreja coloca no dia 1º do ano civil, já que o nosso ano litúrgico começa com o tempo do Advento, a preparação para o Natal, coloca aquela figura que esteve mais próxima do mistério da encarnação do Senhor, aquela que mais compreendeu no coração o que é que Deus queria dela, Maria, Mãe de Deus. Com esse título que Nossa Senhora recebe, se explica todo o restante da nossa devoção à Mãe de Deus, a Maria Santíssima. Em primeiro lugar, ela é a Imaculada. Por que Imaculada? Por que sem pecado? Porque onde Deus estaria, não podia ter pecado. Onde Deus está, não tem pecado. Tanto que quando a gente está sem pecado, quando a gente está com pecado, a primeira coisa que a gente diz, não posso comungar, não é? Não posso receber Deus, porque estou com pecado. Onde Deus está, não tem pecado. Se Deus estaria no ventre de Maria, nela não podia ter pecado. E Deus a preservou de toda a mancha. E assim é intitulada a Imaculada Conceição. Maria é também virgem, porque tudo o que foi feito nela foi obra do Espírito Santo de Deus. E talvez no mundo malicioso de hoje, até perguntem, mas como que Maria concebeu sendo virgem? E continuou sendo virgem depois de ter dado à luz a Jesus? Santo Agostinho explica para a gente. Ele diz assim: o que é mais fácil crer? Que Deus pode deixar uma mulher virgem ou que Deus se torne homem? E a gente se prende às coisas humanas e esquece o grande milagre que Deus fez para o mundo, que foi se rebaixar, vir até nós, assumir a nossa natureza, ensinar a gente a viver o amor e morrer e dar a vida por nós, como bom Jesus. E Santo Agostinho ainda continua, e aqui com a bela igreja de vocês que vai para frente, não é? Vocês também têm essa experiência. Agostinho diz: do mesmo jeito que a luz atravessa a vidraça sem romper a vidraça e dá luz ao nosso ambiente, assim também foi a ação do Espírito Santo de Deus naquela que Deus escolheu para ser mãe do Filho seu, e por isso preservou Nossa Senhora também virgem. E o terceiro título que Maria recebe é de Assunta ao céu, Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Glória, não é? Assim chamamos. Ela, depois de ter vivido tudo nessa terra, segundo a vontade de Deus, foi levada para o céu pelos anjos em corpo e alma. Aquela que deu seu corpo para Deus, aquela que deu sua alma para Deus, aquela que deu sua vontade para Deus, Deus a levou para si e se encontra hoje diante dele, intercedendo por nós. As leituras de hoje nos trazem a profundidade do amor de Deus por nós. No primeiro dia do ano civil, nós gritamos com Arão nesta bênção de início de ano: Senhor, olhe para nós. Foi um ano tão pesado ano passado, não é? Olhe para nós nesse 2021. O segundo pedido: que Deus tenha compaixão de vós. Senhor, perdoa a gente continua pecador, a gente continua fraco, e por mais que a gente queira te amar como Nossa Senhora amou, a gente cai. Então que o Senhor tenha compaixão. Primeiro, que o Senhor volte para vós a sua face. Segundo, que o Senhor tenha compaixão e perdoe sempre. E terceiro, Senhor, nos dê a paz.
A paz que não é só o cessar guerras. Queremos de fato que cessem as guerras no mundo inteiro, pois todos somos filhos de Deus. Mas a paz é a presença de Deus em nossos corações. E quando Ele ressuscita, Ele diz o quê? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, eu dou para vocês a minha presença, para que vocês tenham paz. A gente pode não ter guerra lá fora, mas ter uma guerra lá dentro, né? E a gente não tem paz. Ou a gente também pode ver uma guerra toda lá fora e a gente continuar sereno porque está em paz. Nossos pais não ensinam isso para a gente? Meu filho, todos os dias durma em paz. Significa durma com a consciência tranquila, deite sua cabeça no travesseiro em paz, que não está devendo a ninguém e que não fez mal a ninguém. Essa paz que nós pedimos a Deus no início do ano, uma paz que o mundo não dá, uma paz que é a presença do Senhor em nós. E o Papa Paulo VI proclamou o dia 1º de janeiro também o Dia Mundial da Paz. O dia em que todo o mundo se volta para pedir a Deus a paz entre os homens, entre as nações, para o mundo inteiro, em nossos corações. Nós, ouvindo então esta bênção de Arão na primeira leitura, cantamos com o salmista: que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça. Significa que Deus nos encha no ano de 2021 da sua presença. E que Deus nos abençoe. Acho tão bonito um costume que aos poucos fomos perdendo, mas eu quero que aqui no Bom Jesus todo mundo reavive esse costume. Dos filhos pedirem a bênção para os pais. E também para os padrinhos. E para os pais e os padrinhos responderem de coração: Deus te abençoe, Deus te conceda, Deus te faça feliz, Deus te acompanhe, Deus te leve e te traga. Não é assim o coração da mãe? Quer sempre que Deus proteja o filho das coisas difíceis do mundo. Nós pedimos a Deus: Senhor, nos dê a sua graça, nos dê a sua bênção, nos proteja e nos encha do Senhor. No primeiro dia do ano a gente pede para Deus para nos encher dele, da sua bênção e da sua graça. E por isso que no primeiro dia do ano a gente tem esse modelo de quem deixou se encher da sua bênção e da sua graça: Maria Santíssima. A segunda leitura é muito interessante. É o único texto de São Paulo que ele fala de Nossa Senhora. Quando chegou a plenitude dos tempos, na carta aos Gálatas, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. Para que ninguém pense que Jesus é só um espírito. Não. Jesus tomou a nossa carne. Jesus veio e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora o Filho de Deus tem um rosto. O Filho de Deus tem um nome e nós podemos adorá-lo: Jesus. E continua a carta aos Gálatas: Deus nos deu a graça da presença do seu Filho, que Ele mesmo clama: Abá, meu Pai. E assim, meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. O Pai de Jesus se torna o nosso Pai. E qual o pai que não enche o filho de graça, de bênçãos, que não protege, que não acompanha? É Deus conosco, o Emanuel. Ele nos acompanha. O Pai dos céus nos faz seus filhos em Jesus, o unigênito, o primogênito, o Filho de Deus vivo que nós celebramos no Natal. E além disso, continua ainda o apóstolo Paulo: e se vocês todos são filhos, são também herdeiros, herdeiros do reino dos céus.
Nós todos, meus irmãos, sabemos que não vamos ficar para semente, não é? A gente sempre quer viver um pouquinho mais e a gente pede essa graça a Deus. E não é pecado não, é certo, pode pedir a Deus mais vida para poder dar vida. Porque Jesus diz, quem prende a sua vida perde, mas quem dá a sua vida ganha. Então Jesus e o Pai nos dão mais vida para a gente dar mais vida, para que a nossa vida tenha sentido sendo vida para os outros. Mas todos nós sabemos que um pai trabalha nesse mundo para deixar uma herança para os filhos, deixar uma coisa melhor para os seus filhos. Deus também é pai, e Ele trabalhou para nos dar uma herança, uma coisa melhor, que é o céu, que é a vida eterna. Se são filhos, são também herdeiros. E se somos filhos de Deus em Cristo Jesus pelo nosso batismo, um dia nos espera a porta do céu aberta, para que a gente entre nesta herança que o Pai prepara para nós. No Evangelho, a gente completa aquilo que ouviu lá no dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. O anjo apareceu para os pastores e disse a eles: glória a Deus nas alturas, paz na terra, ou seja, presença de Deus a todos que Deus ama. E Deus nos ama. Graças a Deus Ele nos ama. Se Deus pensasse igual a gente estava frito, né? Porque, mas rapaz, esses dias eu lhe perdoei, já está aqui de novo, com essa cara de pau, aqui pedindo perdão de novo, né? Não, Deus nos ama tanto que a gente pode pecar 1000 vezes e Ele está de braço aberto e dizendo: venha de novo, eu lhe perdoo de novo. Eu descobri um defeito em Deus. Quando a gente se arrepende, Deus tem amnésia. Deus não lembra do nosso pecado, Ele só lembra que nos ama. Ele vem e nos cobre do seu amor, da sua paz, da sua bênção, para os 365 dias que nós estamos vivenciando a partir de hoje. Deus é amor, Deus nos ama, e por isso glorificamos a Deus. Não é porque Ele é maior e nós somos menores, não, nós glorificamos porque Ele nos ama demais, e cantamos com os anjos. E aqueles homens simples que estavam cuidando de seus rebanhos foram até Belém e foram contar para Nossa Senhora e para São José tudo o que o anjo tinha contado para eles. E tudo que o anjo disse aconteceu. Aquela luz, aquela estrela, aquela criança, pobre, humilde e simples, numa manjedoura, é o Filho de Deus vivo, presente para salvar o mundo. Na carta aos Gálatas, Paulo diz: nós éramos escravos. O que é um escravo? Quem não é livre, quem não tem liberdade, quem não tem vida, a vida dele é para o patrão. Isso é um escravo. E Deus nos fez filhos, Deus nos resgatou. Quando a gente estava em Deus, a gente era amado por Deus. De repente o pecado nos fez escravos. Fomos expulsos do paraíso. Não tínhamos mais condições de voltar para Deus, se Deus não viesse ao nosso encontro. E Ele é tanto amor, que Ele resolveu descer dos céus e vir até nós. E uma vez que Deus veio até nós, agora abriu-se o céu para nós de novo. E nós não somos mais escravos, somos filhos e herdeiros. O detalhe deste evangelho é a postura de Nossa Senhora. Ela não fica: é mesmo? Nossa, eu já sei de tudo isso, Deus me contou. Não. Maria guardava todas essas coisas no coração. O que é guardar no coração? Não é guardar para não contar para os outros. Guardar no coração significa amar. Maria, quando ouvia falar de seu filho, ela amava.
Ela lembrava do que ela disse: eis-me aqui, faça-se, há 9 meses atrás. Ela lembrava do que o anjo disse para ela: ele será grande, será chamado Filho de Deus, o Emanuel, e o seu reino não terá fim. E não te perturbes, Maria, porque tudo que vai acontecer em ti é obra do Espírito Santo de Deus. Maria guardava no coração significa amava, agradecia. Quem ama é grato. Quem não é grato não ama, é egoísta. Então aprendamos hoje a sermos gratos com Maria, a dizer no nosso coração: muito obrigado, Senhor. Este ano de 2020 foi um ano de desafios. Mas nunca digam que foi um ano negativo, nem um ano pessimista. Está todo mundo por aí dizendo: graças a Deus passou esse ano, enfim. Foi um ano de graça. Sempre é um ano de graça. Quantos foram este ano, não é? E já estão no cemitério. E nós estamos aqui. Só por estarmos aqui devemos dar graças. Guardar no coração e dizer: muito obrigado, Senhor, pelo dom da minha vida. Quantos que a Covid levou e o Senhor me deixou aqui. Se o Senhor me protegeu e me deu vida e saúde esse ano, é porque o Senhor quer muito mais de mim, como quis de Maria Santíssima, que eu faça a tua santa vontade. É sempre ser grato a Deus. Guardar no coração é amar a Deus de tal forma que por tudo damos graças. Mesmo que todos venham contar para a gente, como os pastores, o que Deus realizou em nossas vidas, a gente guarda no coração. Nunca se exaltar, nada de ficar metido, nada de se achar melhor que os outros, ser como Maria, humilde, simples, guardando no coração. Deus deu para esta comunidade um grande milagre, a saúde do nosso querido Padre Marcelo, que com a graça do bom Deus e a nossa gratidão no coração, logo logo ele estará conosco. O próprio médico da UTI falou para mim: só um milagre, só um milagre. Ele está com 75% dos pulmões tomados. Só um milagre. E eu respondi para ele: eu acredito em milagre. E ele é pároco do Bom Jesus. E o Bom Jesus está aqui com ele. Padre Marcelo, para nós, é um testemunho de guardar no coração. É um filho humilde que eu tenho. Dá 2 de mim, não é? Também na pança, viu? Mas é um filho humilde que guarda no coração os sofrimentos dele, como também as alegrias dele. O crescer nesta comunidade e as dificuldades que ele passa para construir esta comunidade que vocês sabem. Um homem que guarda no coração porque ama. Um homem que guarda no coração porque é grato a Deus. Um homem que agradece todos os dias no altar do Senhor com vocês. Padre Marcelo ainda precisa muito das nossas orações. Ele não está 100%. E quando eu resolvi levá-lo para a casa do clero e dispor lá de cuidadores para ele, ele está muito bem cuidado, viu? Eu queria que ele tivesse 100% para voltar para cá. Porque não adianta trazer ele para cá e dar mais trabalho para vocês e ele voltar para o hospital. Então, a casa do clero é justamente para isso. Para depois que o padre esteja 100%, aí ele toma de novo as suas atividades. Quero que seja breve, mas os próprios médicos me dizem: ainda não sabemos, porque agora ele está tendo o resultado de tanta medicação que ele tomou no hospital para poder voltar, não é? Senão ele já estava no céu hoje olhando para nós. Então agora eu peço a vocês paciência
que quando ele estiver bom 100%, eu mando ele de volta. Para isso é o bispo, né? Para todo mundo ter raiva do bispo, não é? Não, é porque o bispo é pai, o bispo tem que cuidar. E um pai diz para o filho: você vai ficar quietinho aí, você precisa agora de um tempo, não é? E eu fiquei muito feliz, porque no hospital ele não estava reconhecendo a gente, mas quando eu cheguei ele disse: bença, e eu disse: Deus te abençoe e me abençoe. E ele falou: Deus te abençoe também, não é? Ganhei a bênção do Padre Marcelo. Vamos então rezar por ele. Ele precisa das orações de vocês. Ele ama vocês e dá a vida por vocês. E eu sei que vocês amam o Padre Marcelo. Então deem as suas orações por ele, guardando no coração como Maria e dizendo a Deus: muito obrigado, Senhor, pela saúde do nosso pároco. Vamos pedir hoje, no dia da Mãe de Deus, que ela cubra o Padre Marcelo com o seu manto de proteção, de paz e de saúde, que cubra essa comunidade toda com o seu manto de muita saúde para esse 2021. Nada de murmurar, nada de reclamar de Deus, agradecer, ser grato a Deus. Certo dia uma pessoa disse: mas Deus não é tão bom? Por que Ele permitiu esse vírus no mundo inteiro? E a pessoa ficava a reclamar e a reclamar. E eu disse para ela: você perde tanto tempo em reclamar o que não tem e não sabe agradecer o que Deus está te dando, que é a sua saúde aí. A gente às vezes é assim, a gente fica murmurando pelo que não tem, né? Fica querendo ganhar na loto para comprar mais, para ter mais, a gente fica murmurando pelo que não tem e não agradece a Deus o que a gente já tem, as bênçãos que Ele nos deu. Maria não ficou reclamando: Deus, podia ter dado um hotelzinho 5 estrelas para o seu filho nascer. Não, ela guardava no coração, ela só agradecia tudo o que ouvia dos pastores. Então vamos deixar de reclamar o que não temos e vamos agradecer o que Deus já nos deu, essa comunidade bela e um padre que ama vocês e que logo logo estará aqui com vocês. E por último, celebrando a Mãe de Deus, alguém pode dizer: não, mas ela é só mãe do Jesus. Mas Jesus é Deus. Quando a mãe está esperando uma criança, ela não diz: eu estou esperando um pedaço de carne aqui, depois que vai virar um menino, depois que vai... Não, eu estou esperando meu filho. Já pode ser nos primeiros meses, como pode ser no cansaço do 9º mês, não é assim? Eu estou esperando meu filho. E se Jesus é filho de Maria, e se Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus. E termino também com Santo Agostinho: nunca falar de Maria diminui Jesus. Nossos irmãos protestantes às vezes têm isso, né? Os católicos ficam aí adorando Maria. Ninguém adora Maria, ninguém adora imagem. Não seríamos tão ingênuos de adorar um pedaço de gesso, não. Mas a gente reverencia aquilo que é sinal para nós de algo muito maior. Tenho certeza que vocês todos aqui, se apertar o celular, aparece a foto do filho, não é? Ou de quem ama. E você está adorando seu filho, você às vezes até beija, está adorando. Não, aquela fotografia traz no seu coração quem você ama. Assim é a imagem. Ele não adora um pedaço de gesso, tanto é que quando quebra, a gente enterra, a gente queima, enfim, e compra outra, não é? E benze e põe no lugar. Mas a imagem é sinal para nós de algo muito maior, de quem a gente ama e de quem fez a vontade de Deus. Por isso, não adoramos Nossa Senhora, amamos e reverenciamos, porque quem de nós pode se comparar àquela que foi mãe de Deus? E agora do céu, ela olha para nós e diz: o pai do meu filho é também pai de vocês. E se eu sou mãe do meu filho, eu também sou mãe de vocês, porque ele me deu a vocês na cruz. Eis aí a tua mãe. Então, quando as coisas estiverem difíceis, guarda no coração e diz: Maria,
Dai-me a força que tu tivestes para agradecer a Deus e cumprir a vontade de Deus. Que a Mãe de Deus interceda por nós e que nós aprendamos com ela a fazer a vontade de Deus. Creio em